Olá, queridos, Haris, Kai, Irene, a paz do Senhor, ou graça e paz, como está na frase aí no grego. Deus abençoe a todos vocês. Mais um vídeo aula, hoje a 10ª lição da Escola Bíblica Dominical, revista CPAD, com o tema O Corpo de Cristo. Hoje, o tema da lição, vai tratar sobre a Santa Ceia do Senhor. Então, nós vamos trabalhar hoje sobre a Ceia do Senhor. A palavra santa não tem na Escritura para determinar a ceia. A gente chama de Ceia do Senhor, por expressão, força de expressão, por ser o Senhor. Aí sim a gente fala Santa Ceia, mas não tem esse adjetivo para determinar a ceia. Mas ceia do Senhor, então acho que tem a ver com santa, porque o Senhor é santo. Mas vamos deixar essa frase como uma força de expressão por causa do termo Senhor. Então vamos trabalhar ceia do Senhor, Eucaristia e tal. Fica mais legal assim. Então, lição de hoje é a ceia do Senhor, que é a segunda ordenança da igreja. Leitura em classe é o texto clássico de 1 Coríntios, capítulo 11, do 17 ao 24. Eu separei as palavras-chave: igreja, ceia, ordenança e comunhão. Você pode também alterar a ordem. A nossa lição de hoje vai usar apenas uma palavra-chave, que é comunhão, assim como todas as outras. Então, eu separei igreja, ceia, ordenança e comunhão. Gente, não esqueçam, sigam, compartilhem, comentem, falam lá, passem para as outras pessoas sobre o nosso canal, Adalberto Teles. Então aqui eu já esbocei um pouquinho sobre título, sobre a leitura em classe. É um texto longo, é verdade, 11, do 17 ao 34. Palavras-chave que eu encontrei, assim, que eu acredito ser importantes, são para mim hoje, são 4, que é igreja, ceia, ordenança e comunhão. E agora a gente vai trabalhar a introdução. Claro, sempre lembrando, a estrutura da lição é praticamente a mesma, idêntica. 3 grandes tópicos com 3 subtópicos em cada uma dessas sessões, além da introdução e da conclusão. Isso é bom para quem está fazendo, por exemplo, faculdade, para quem está estudando, entender mais ou menos como é feito um trabalho acadêmico ou coisa parecida. Aqueles que vão aprender também é de muita importância. Eu vou ler a introdução, vou falar alguma coisinha e já falar da estrutura da ceia dentro do que nós estamos aqui no comentário da carta aos Coríntios. Aí eu vou usar também meu óculos aqui, porque a letrinha é bem pequena. Então, batismo nas águas e ceia do Senhor são as únicas ordenanças que nós, os pentecostais, acreditamos ser bíblica. O batismo veio primeiro que a ceia, todos desceram às águas primeiro e em seguida participaram da Eucaristia, inclusive o nosso Senhor. Na igreja primitiva, todos os domingos eram realizados aí a celebração da ceia. Eu vou manter também, pode-se deixar ela no sentido de haver, e aí fica, pode ser usado no singular. Gente, deixa eu primeiro falar algumas coisas aqui nessa introdução. Batismo nas águas e ceia. Essa é a regra. Esses dias agora eu vi aí um debate. Eu não gosto muito de entrar em debate, não me envolvo com polêmicas, porque eu acho que às vezes é desproporcional. E eu tenho uma igreja, se eu quiser ensinar lá, eu vou ensinar o povo da minha igreja. E a vocês eu estou passando esse subsídio, que tanto vocês têm direito de concordar ou discordar, com respeito, porque a gente tem que respeitar a dignidade humana quando nós discordamos. Então, a pergunta foi: eu não vejo nenhum texto na Bíblia dizendo que a pessoa tem que ser batizada para participar da ceia. Ora, gente, eu acho que a gente tem que olhar pela lógica. Você tem uma ordem cronológica na Bíblia. Qual é a ordem cronológica? Houve o batismo primeiro e depois a ceia.
Então, a ceia não é o que liga a gente ao corpo, mas o batismo. O batismo é também uma forma de ligar o ser humano, o crente, ao corpo de Cristo e também à instituição. O corpo de Cristo que eu falo aqui, no caso, a igreja. Então esse corpo de Cristo tanto pode ser o invisível como o visível, porque a igreja é o corpo de Cristo. Não há um entre parênteses lá, o corpo de Cristo, a igreja, a invisível. Não, a igreja. Então, quem é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é formado pela igreja local. E isso eu falei lá sobre a questão da igreja numa lição anterior. Então, biblicamente falando, todos se batizaram primeiro para depois participar da ceia. Essa foi a lógica. E você não vê em outras partes da Bíblia, como você vai para o Evangelho de João. O Evangelho de João, se não me falha a memória, Jesus participa de 3 ceias. É o que está registrado lá. 3 ceias que eu falo, a Páscoa. 3 Páscoa Jesus participa. E em apenas um momento, ele vai celebrar a ceia junto com os seus discípulos, como está em Mateus, como está em Marcos, como está em Lucas. E eles já estavam batizados, tanto Jesus como todos os discípulos. Jesus diz que ele se batiza para que se cumpra a justiça de Deus. Não que ele tinha necessidade, porque ele não tinha pecado, mas a justiça de Deus precisava ser cumprida e ele era o cumprimento da justiça, então por isso ele se batiza. Então o batismo vem primeiro. E agora a igreja entende isso. Não, gente, daqui a pouco a gente vai banalizar tudo. Qualquer um vai batizar, qualquer pessoa vai achar que pode batizar. Não. E se olhar para a Bíblia, quem batizavam eram os apóstolos, eram os discípulos, tanto de João como de Jesus. Então existe uma hierarquia, uma liderança para tais coisas. Então a gente precisa entender que a igreja da atualidade, ela não inventou a roda, ela vem seguindo a doutrina dos apóstolos. Então qual é a doutrina dos apóstolos? Eles estavam lá, partindo pão, comunhão, e tudo isso a partir da onde? Do batismo. Gente, eu lembro que eu falei na última aula, o batismo não salva, mas uma pessoa salva deseja o batismo. O que impede do batismo? Entende? E aí a gente vai olhar a ocasião para ver se é possível o batismo por imersão, por expersão, seja lá o que for, entendeu? Então, gente, vamos olhar pela regra da Bíblia, pela ordem da Bíblia cronológica. Mas não faz doutrina. Tudo bem, mas a gente também não pode colocar o cavalo atrás da carroça. A carroça tem que estar na frente do cavalo, entende? Não pode, é o cavalo que tem que estar lá na frente da carroça, não pode ficar atrás. Então, primeiro houve o batismo, todos foram batizados e lá na frente participaram da instituição da ceia do Senhor, e aí todo domingo a igreja batizava. É diferente, naquela época o camarada se convertia e já era batizado, já participava da ceia, diferente de hoje, que é 3 meses, 6 meses, 1 ano, vai depender do caráter cristão de cada pessoa. Então, na igreja primitiva, todos os domingos era realizada a ceia. Então toda essa perspectiva a gente precisava falar aqui. A ceia pode ser observada em 3 prismas. Retrospectiva, 1 Coríntios 11, 24 e 25. Fazer isto em memória de mim. Ou seja, retrospectiva. Anamneses, lembrar de Jesus. Fazer uma retrospecção. Quem é Jesus? Quem foi Jesus? O que ele fez? Qual é a sua obra redentora? Por que eu estou ceando? Então essa ceia me faz uma rememória. Eu rememoro, que aí é a palavra anamneses, né? Eu vou rememorar. Uma introspectiva. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, que está em 1 Coríntios 11, 28. Aí tem uma frase do filósofo grego, gnose auton, conheça a ti mesmo. Então aqui tá, examine o homem a si mesmo. Você não tem que olhar a vida dos outros, você não tem que olhar a vida do terceiro, é você, examine-se. Então ela tem que ter esse prisma, uma introspectiva. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso ver como eu estou. Depois uma expectativa, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, expectativa. É como está em Hebreus,
capítulo 11, né, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Expectativa. A ceia causa isso. Ela precisa causar isso em nós. O ato da celebração, retrospectiva, olhar para o passado, introspectiva, olhar para o presente, quem eu sou, como eu estou, olhar para o futuro. Ele está voltando, a vinda dele está próxima, por isso estou participando da ceia. Certo assim, gente? Então, essa é a introdução que eu queria falar com vocês. Agora, basicamente, esse texto, ou seja, do 17 ao 31, a gente tem aqui a questão do verbo sinerrestai. Sinerrestai, que significa reunir-se. Esse verbo aparece nos versículos 17, 18, 23, 33 e 34. Ele está aí com esclarecimento aí do quando vocês se reúnem, que é em assembleia ou em eclesia. Então você tem o reunir-se, por isso a preposição, o verbo aqui é restai, é um verbo que está na voz média. Se der restai, essa preposição, então ele é um verbo composto, então ele dá uma preposição sim, que significa junto, significa com, então geralmente junto com ou junto a. Então esse verbo e essa preposição tem muita ideia de reciprocidade, que é o que a ceia do Senhor é. Uma reciprocidade em amor e comunhão. Então, logo, a gente tem que ter essa ideia. E aí você tem aqui, quando vos reunir, que é em eclesia, também quando vos reunir, epito, autó, juntos. Então, isso percebe-se assim, esse vislumbre. Para eles o quê? Participarem da ceia do Senhor. Eles se reúnem para a ceia. A ceia de quê? Do Senhor. Queria com Derdron. Então eles se reúnem para isso. Queriam deipinon, para se reunir. Então essa estrutura é o que nós temos aqui desse texto. Primeiro, reuniam-se, vários versículos. E a ideia do reunir-se aqui na perspectiva recíproca. Então eu ofereço e ganho. Eu compartilho e recebo também o compartilhamento. Então é preciso ter essa ideia na ceia do Senhor. Então ela é reunir-se no sentido recíproco de compartilhar as relações de amor e comunhão na ceia do Senhor. Então é essa aí. E além da ceia ter esses prismas que é retrospectiva, introspectiva e expectativa. Primeira sessão, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Agora na tradição romana. Então, o que eu fiz? Eu pesquisei o que significa transubstanciação, que é o que dá base para eles lá. Transubstanciação é a mudança da substância. E aí vai para uma questão trans, né, o que transcende, e a substância, o zia, é a mudança da substância do pão e do vinho na substância do corpo e sangue de Jesus no ato da consagração. A doutrina adotada pela Igreja Católica defende e acredita na presença real de Cristo na Eucaristia, ou seja, o pão e o sangue, o vinho, se tornam realmente o corpo e o sangue de Jesus. As igrejas luteranas e calvinistas creem na presença real, mas não na transubstanciação. A crença da transubstanciação se opõe à consubstanciação, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, que sustenta que as substâncias do corpo e do sangue de Cristo coexistam com as substâncias do pão e do vinho. O termo é a conjunção ou a conjugação das palavras latinas trans, além, o que transcende, e substância, que vem do grego usia, e aí substância. É claro que nós não concordamos com pentecostais, mas é uma tradição cristã
Entende? Então a transubstanciação tem os seus problemas, porque não é essa a verdade. Jesus fala realmente, ó, este é meu corpo, num sentido simbólico, e eu tenho uma pregação maravilhosa sobre isso aqui, sobre o corpo de Cristo. Eu faço uma analogia entre o corpo partido por Jesus e a igreja, e aí só pregando para vocês entenderem. Continuando aqui a leitura, o dogma da transubstanciação baseia-se nas passagens do Novo Testamento em que Jesus diz no discurso do pão da vida, lá em João: eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida. O pão que hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. O meu corpo é verdadeiramente uma comida e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. E no fato de que Jesus, ao tomar o pão em suas mãos, na última ceia, deu a seus discípulos dizendo: tomai todos e comei. Isto é o pão, é o meu corpo que é entregue por vós, afirmada como união do fiel a Cristo, de maneira analógica à união da vida trinitária. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também o que me come viverá por mim. Então você vê que é uma tradução e uma interpretação totalmente literal, tomando realmente o corpo como o pão como corpo. E aí a gente vai cair lá naquela acusação que fala que os romanos acusavam de que nós, os cristãos, comiam o corpo, né? Comiam criança, bebiam sangue. Então, gente, isso aqui são erros gravíssimos de interpretação, de exegese, mas isso é aceito pela teologia católica. Então a gente respeita tal, mas não é essa a nossa visão. Nós não temos essa visão que lemos aqui. Na tradição protestante, eles têm a consubstanciação, que é o termo que indica a crença na união local das substâncias do corpo e do sangue de Cristo com a substância do pão e do vinho. É como se houvesse uma união. Assim sendo, o verdadeiro corpo e sangue de Cristo se encontram presentes, real e localmente com e sob a substância. Então, no corpo, com também o corpo e sob o sangue. Então, do pão e do vinho, sem modificá-las, ou seja, sem transformá-las. Então, o pão e o corpo, o pão e o vinho continuam sendo elementos naturais, mas eles acreditam que o corpo de Cristo e o sangue estão ali presentes de maneira real, no local onde está sendo realizado, mas sem mudar aí a questão da substância, sem transformar. Este conceito opõe-se à definição da transubstanciação, na qual se crê que a substância do pão e do vinho desculpa, gente, eu estou me recuperando ainda também de um resfriado, vai de um lugar para outro e acaba mudando aí o sistema. Então, este conceito, repetindo, opõe-se à definição de transubstanciação, na qual se crê que a substância do pão e do vinho sejam transformadas. Enquanto o católico, a ceia transforma os elementos, o protestante, os protestantes, a ceia, ou seja, não transforma os elementos. Pão e uva, o vinho, continuam sendo pão e uva, enquanto lá, pão e vinho passam a ser o corpo real e o sangue real. São duas perspectivas diferentes e a segunda, ela é até mais assim, aceita do que a primeira, mas mais numa perspectiva protestante. Na consubstanciação, crê-se que a substância do corpo e do sangue de Cristo se une à substância do pão e do vinho, ou seja, há uma união. Enquanto na transubstanciação não estão mais presentes a substância do pão e do vinho, ou seja, eles deixam de existir e passam a ser transformados na substância do corpo e sangue de Jesus, permanecendo, entretanto, os acidentes do pão e do vinho. Só Jesus.
A consubstanciação também é chamada de empanação e pode ser definida através da seguinte concomitância teológica. Assim como Jesus Cristo é Deus que se fez carne através da união hipostática da natureza divina e humana, na consubstanciação, Deus se fez pão através da união hipóstase da substância de Cristo com a substância do pão e do vinho. Então aqui a ideia de que eles... a essência se torna ali dentro do pão. Então há essa união. Nós também não somos muito de aceitar essa perspectiva. A reforma luterana excluiu a doutrina da empanação, adotando o conceito de união sacramental. Segundo o pensamento de Lutero, durante a consagração, a substância do corpo e do sangue de Cristo se une à substância do pão e do vinho, permanecendo unidos unicamente após a consagração e durante o uso do sacramento. Ou seja, antes da ceia, pão é pão, depois da ceia, pão é pão. Nessa perspectiva, não no sentido da consubstanciação, mas no sentido dos elementos, também para mim, pão é pão antes e pão é depois, tendo ali um sentido sagrado no momento, por causa da simbologia, porque essa é a nossa perspectiva pentecostal. E aí vem aquelas dúvidas, o que a gente faz com o pão, o que a gente faz com o vinho? Gente, tem gente que diz que enterra, que guarda, que dissolve. Então assim, quando você olha lá, Jesus colhendo as espigas, e ele é acusado, ele diz, olha, Davi entra no templo e come lá, dos pães da proposição. Não é morto, não é apedrejado, nem nada. Então assim, é possível que a liderança pode depois usufruir? É possível, gente. Que você depois pode pegar as crianças e chamar, acabou, pão é pão durante, não, pão é pão antes, pão é depois. E agora, no momento ali sacramental, no momento ali sagrado, aí sim tem que haver todo o respeito, toda a perspectiva de sacralidade, porque eles passam a ser ali elementos simbólicos do corpo de Cristo. Então aí tem que ter realmente discernimento, tem que ter a questão da examinação e tudo mais. Qual é a posição pentecostal? Na perspectiva pentecostal, os elementos da ceia do Senhor não se transformam realmente no corpo e no sangue de Jesus, mas simbolizam o ato realizado. A presença dele é espiritualmente descrita nos símbolos da ceia. E eles demonstram o aspecto memorial da vida, morte e ressurreição do Filho de Deus. Então, há 3 palavras aqui que eu também sinalizei na lição. Eles simbolizam a questão da presença espiritual e a questão do memorial. É isso que nós temos. Então, os elementos não transubstanciam e nem substanciam, mas eles se simbolizam de maneira a demonstrar, a apresentar a pessoa de Jesus e sua presença espiritual a partir dos símbolos, faz com que nós tenhamos um aspecto memorial não só da sua morte, mas da vida, morte e ressurreição. Porque para morrer tem que nascer, e para ressuscitar tem que estar morto. Então não é só a morte. Então a importância é a vida de Jesus, é a morte de Jesus e é a ressurreição de Jesus. Então essas são as perspectivas da tradição cristã. Segunda seção, o propósito da ceia do Senhor: celebrar a expiação de Cristo. É o primeiro subtópico. A celebração da Eucaristia tem como um dos objetivos anunciar a morte do Senhor até que ele venha. A cruz do Calvário, ela não é apenas, a gente precisa entender isso, que a cruz do Calvário não é apenas a vitória sobre a morte, mas também sobre a vida, sobre o pecado e sobre o império do mal. A ceia é a nova aliança constituída não por sangue de animal,
mas pelo próprio sangue de Cristo, que tem autoridade para expiar qualquer tipo de pecado na vida do homem ou do ser humano. Então, a celebração, ela tem esse objetivo, que é o que está na Bíblia, anunciar até que ele venha. Então, é o anúncio, é a proclamação, sabe? Porque aqui o verbo tem a ideia de anunciar, então, de proclamar, no sentido profético. Então, é para proclamar para a igreja, proclamar para o pecador a vinda do Senhor, a sua morte, mas ela tem a ideia da cruz, porque a ceia remete à cruz por causa do sangue espargido. Então a morte na cruz, porque a exaltação de Jesus, ao mesmo tempo a humilhação e a exaltação está na cruz do Calvário. Então lá não é apenas a celebração, não é apenas a vitória sobre a morte, mas a vitória também sobre a vida, sabe? Porque ela traz vida, e a vida com abundância não começa depois da morte, já começa aqui, porque está livre do pecado, está liberto de todo esse mal, já é vida com abundância. Vida com abundância não é dinheiro, não é bens, vida com abundância não é propriedades. Vida com abundância é estar liberto, viver independente dos vícios, do pecado, de qualquer mal que esse mundo maligno pode nos oferecer. Então é a vitória sobre isso. É você ter a capacidade em Cristo, como Paulo diz, em Cristo, é nele. Você tem a capacidade de viver e não depender de nada deste mundo no sentido vicioso, pecaminoso, mas só em Cristo. Como a própria Bíblia diz em Romanos, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Depois no capítulo 6, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde em nossas vidas? Paulo diz, de maneira alguma. Pois como nós, estando mortos para o pecado, viveremos nele. Então, gente, esse estado de liberdade em Cristo é a vida em abundância, já iniciando nessa terra. Então, a cruz, a ceia, faz eu ter essa memória, esse memorial. A vitória. E ele diz lá na cruz, né? Está consumado. Entende? Está consumado. Eu já resolvi o problema. O dilúvio resolveu o problema do homem? Não. Os profetas resolveram o problema do homem? Não. A lei resolveu os problemas do homem? Não. Jesus. Jesus, sim, resolveu o problema do pecado na vida do homem. Tanto é que o homem parte, ele morre, e morre para a salvação final. Então a salvação não é futuro. A salvação ela é presente, ela é agora. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos. Aqui, ó o verbo do presente. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Então, salvação é vida com abundância. É ter essa liberdade, gente. É viver o reino. É permanecer nele. Então, a gente tem que entender isso, que a morte de Cristo e a sua ressurreição na cruz do Calvário, ela tem poder, ele tem autoridade para remir, para expiar qualquer tipo de pecado. Segundo tópico, proclamar a segunda vinda de Cristo. A ceia do Senhor tem um sentido escatológico. Ela tanto olha para o passado como para o futuro. Porque lá no passado ela já anunciava o futuro. A maior perspectiva da igreja é a vinda de Jesus, e sua esperança e fé estão fundamentados no Cristo ressuscitado. Porque a Bíblia diz que se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se ele não ressuscitou, também não ressuscitaremos. Então a nossa fé está fundamentada no Cristo ressuscitado. A frase, até que ele venha, no versículo 26, já aponta para o fim dos tempos. E Mateus, capítulo 26, versículo 29,
deixa claro o contexto escatológico da Eucaristia. E vos afirmo que, de agora em diante, não mais tomarei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco no reino de meu Pai. Gente, olha isso. Escatologia pura, gente. Que maravilha. Que coisa abençoada. Nós temos coisas grandes. Tem pessoa falando aí que tem novidade chegando aí. Não, gente, coisa grande, novidade, o céu, em que nós seremos servidos pelo próprio Senhor, em que ele falou, não vou beber mais agora dessa aqui, mas a não ser aquele lá. Então, olha essa frase que diz aqui, até aquele dia. Até aquele dia. Às vezes lá no hebraico, Bayom Rihu, naquele dia também, aqui é aquele, mas lá no hebraico tem muito Bayom Rihu, naquele dia. Então, esse dia é um dia escatológico. Entendeu? Então a ceia, ela aponta seguramente para a vinda de Jesus. E essa é a nossa maior perspectiva. E aí, como alguém pentecostal, lembremos do hino 300, né? Nossa esperança é sua vinda. A vinda de Jesus, gente, é a maior perspectiva que a igreja tem que ter. Tudo bem que nós estamos vivendo num período em que parece que a igreja está querendo viver aqui, mas não a igreja de Cristo, a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela está fundamentada aí em Apocalipse, no capítulo 22. O Espírito e a noiva dizem, vem. Então, essa é a nossa perspectiva. E toda vez que nós ceamos, nós podemos dizer como Apocalipse, vem. Ora, vem, Senhor Jesus, porque a gente quer essa ceia aqui. Não é essa ceia transitória, não é essa ceia passageira, que tem a sua importância, entende? Mas agora a gente só vai cear daqui a um mês. Ou algumas igrejas ainda colocam numa terça-feira da semana, como são os casos das matrizes. Então você tem a ceia, e às vezes na terceira terça-feira você tem a ceia para aqueles que não puderam cear no domingo. Então a gente ceia assim, esporadicamente, mas naquele dia será para toda a eternidade. Então, queridos, vamos manter a nossa esperança em meio ao caos, em meio à perseguição, em meio às lutas, em meio às provas. Jesus está voltando, e essa é a perspectiva da ceia e a perspectiva da igreja. Terceiro subtópico da segunda sessão. Celebrar a comunhão cristã. Eu coloquei aqui o que eu prego sobre a ceia, quando eu falei para vocês que eu prego. A ceia deve ser o ápice da comunhão de Cristo com a igreja, da igreja com Cristo e da igreja com a igreja. De Cristo com a igreja, da igreja com Cristo e da igreja com a igreja. Reciprocidade. A igreja precisa estar dentro dessa perspectiva. Comunhão, gente. Esse deveria ser o desejo de Paulo quando escreveu aos Coríntios a respeito da comunhão do pão e do vinho. A igreja de Corinto tinha um histórico de divisões e facções. Só olhar 1, 2, 3 do capítulo lá de Coríntios, você vai ver lá. Que fragmentavam a comunidade de Paulo, de Apolo, de Cefas e de Cristo. Olha isso. Olha a fragmentação. Nesse sentido, até a ceia estava prejudicada, pois eles não tinham comunhão nem nesse momento solene. E por isso Paulo os repreende, porque não esperavam uns pelos outros, comiam de qualquer maneira, não sabiam discernir, não estavam nem aí. E aí ele vai falar, somos repreendidos para não sermos condenados pelo mundo. E aí ele vai solenemente dizer, e por isso há os que dormem, os fracos e aqueles doentes. Então, pelo amor de Deus, vamos ter essa perspectiva de comunhão. A ser isso é o ápice, é o auge da comunhão de Cristo com a igreja, da igreja com Cristo e da igreja com a igreja. Por isso, esperai uns pelos outros, gente. Uns pelos outros. Terceira grande sessão,
o modo da ceia do Senhor. O que é participar indignamente? A indignidade dos que consomem a ceia do Senhor está no seu individualismo, sem nenhuma partilha com os pobres, que isso aqui é o contexto da carta. Talvez isso aconteça hoje. Assim sendo, os fiéis tornaram-se réus do corpo e sangue de Cristo. Não há como aceitar qualquer tipo de leviandade no corpo de Cristo. Desculpa, gente. É preciso ter uma avaliação rigorosa e severa. Por isso, examine-se, pois, como nós estamos tratando os pobres, os mais necessitados. E aí tem a questão do que come muito, do que bebe muito. Mano, a gente não pode chegar aqui e dizer assim, ó, esse é o contexto da igreja de hoje. Não é. Porque assim, hoje é um pedacinho de pão, um cálicezinho, mas naquela época não, era festa. Só que os pobres, quando diz lá esperar uns pelos outros, os pobres chegavam atrasados. Por que chegavam atrasados? Por causa do horário do trabalho. Eram escravos, eram servos. Lembre-se disso, no primeiro século era impossível um pobre se tornar rico. Hoje pode. Uma pessoa pode jogar, pode fazer o que for. Estou falando no contexto de pobreza geral. Porque só ganha quem joga, eu não jogo. Mas quem joga pode virar rico. Uma pessoa que trabalha muito, que estuda muito, pode se tornar uma pessoa rica, uma pessoa econômica. Mas naquela época, nesse contexto, impossível uma pessoa pobre se tornar rica. Não tinha como. Impossível uma pessoa que fosse da plebe se tornar uma pessoa que fosse uma pessoa fina, uma pessoa ali daquela categoria da nobreza. Jamais. Então, a indignidade está isso. Nesse contexto, não esperava os pobres, não cuidava do pobre, todo mundo comia porque cada um levava. E os pobres tinham que levar o quê? Não podiam, então eles não esperavam. Os ricos, os mais poderosos, deixavam eles, e aí eles se embriagavam e tudo, e Paulo veio, ó. Então hoje, nesse contexto, mais está voltado para, é o que mais é ensinado, para o pecado, para não saber discernir, não saber o que realmente é o corpo, mas naquele contexto tem a ver com isso aqui. Uma celebração reverente. Tudo que recebemos de Jesus não é por meritocracia, mas por graça. Ninguém é digno de nada. Tudo é pela graça de Deus, inclusive a participação na ceia do Senhor. Por esse motivo, aí a pessoa que vai estar culpada aí será justamente contra quem come e bebe. O culpado será justamente, tem que ver isso. O culpado será justamente contra quem come e bebe, ou a culpa, né? A culpa será justamente contra quem come e bebe sem distinguir o corpo. É necessário que a comunidade de fiéis não viva para o pecado, mas sim para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Então, distinguir o corpo, entender a importância da morte, vida e ressurreição de Jesus e também da comunhão entre a igreja. Porque a igreja é o corpo. Qual é o meu nível de amor com a igreja? Qual é o meu nível de perdão com a igreja? Eu também preciso entender isso. Terceira e última parte da lição, para antes da conclusão, celebração festiva. A ceia do Senhor é para a igreja a nova Páscoa. Cristo, como Cordeiro Pascual, nos libertou de todo o pecado. E é nesse sentido que se deve celebrar a Eucaristia, a ceia, com alegria, não apenas porque Jesus morreu, mas por seu nascimento, vida, morte e ressurreição. A fé da igreja está ancorada na ressurreição do Filho de Deus. Esse é como tem que celebrar. A alegria. Tem igreja que troca o cálice, tem igreja... Não importa. A alegria e o amor. Não é pedir perdão só por causa da ceia, mas já viver uma comunhão. Igreja tem que viver já em comunhão. Vive em comunhão com a sua igreja. Respeite sua liderança. Ame sua liderança. É certo? É normal discordar? É normal. Mas ame. Não façam com que outros discordem porque você discorda. Continue amando. Tolere. Ame as pessoas. Comunhão é isso, é tolerar, é ter a graça de tolerar. Como eu falei, não é meritocracia, é graça. Se você tem capacidade de tolerar, isso é graça. Então tenha graça. Conclusão, cabe à liderança da igreja o ensinamento a respeito da ceia aos membros.
cabe a consciência pura e santa sobre a celebração tão solene. Cabe a nós, entendeu? Cabe a nós a consciência, cabe a nós a consciência, porque já estão nos ensinando. Cabe a nós a consciência pura e santa sobre a celebração tão solene da ceia. Cabe a nós, entendeu? Cabe a nós. Todos devem perceber a importância do ato, pois não haverá desculpas caso alguém seja condenado com o mundo, que a Bíblia diz para não ser condenado. Por isso, é necessário uma autoexaminação e depois sim, comam do pão e bebam do cálice. É assim, gente. Que Deus abençoe vocês. Haris Kairene. Até a próxima aula. Um abraço.